Bem, antes de entrar na motivação, que tem muita interseção com a ED1 e a ED2, meio que eu uso os mesmos argumentos, até porque é uma continuidade ali no aprendizado, deixa eu já falar para vocês que fizeram a ED1 e a ED2, imagino que todo mundo aqui já fez a ED1 e a ED2, o que PA tem de diferente, tá? Em muitos aspectos, PA poderia ser chamado de a ED3, não seria a coisa mais absurda do mundo, sabe? Uma continuidade nesse sentido, mas ela faz jus ao nome um pouco diferente. Porque não é só sobre mais algoritmos, mais estruturas de dados, mais avançados ou algo do tipo, tá? É realmente sobre um jeito de olhar para esses temas um pouco diferente, como eu comentei já, um pouco mais alto nível, tá? Supondo que vocês já tiveram aí a introdução à programação, já sabem transformar ideias em código, a gente vai discutir os algoritmos e quando tiver estruturas de dados, as estruturas no sentido do o que elas se propõem, como que elas funcionam, sem ficar entrando em muito detalhezinho técnico. A gente vai focar na parte do projeto em grandes técnicas de projeto. Então a gente vai ter principalmente divisão e conquista, algoritmos gulosos, programação dinâmica, são as 3 principais técnicas. Menções honrosas, uma coisa que não é uma técnica em si, mas é um tema super importante lá no final. A gente fala de problemas NP completos. E ao longo do curso, no momento lá eu vou inserir aleatoriedade, que também pode ser visto como uma técnica, né? Uma ferramenta para fazer algoritmos não triviais. Mas as 3 técnicas principais que a gente gasta a maior parte das aulas, divisão e conquista, algoritmos gulosos, programação dinâmica. Outra menção honrosa é análise assintótica, que não é uma técnica de projeto, é uma técnica de análise. E a gente vai ver ela e outras coisas adjacentes no início do curso, justamente para a gente ter ferramental matemático para fazer as análises. Sabe, sempre que eu falava assim, nossa, isso aqui, gente, lá em a ED1, eu estou apresentando para vocês, mas é só para dar intuição, tá? Então, agora não é só para dar intuição, agora vocês aprenderem mesmo a analisar, provar a corretude do algoritmo, provar que o algoritmo está correto, que ele termina num certo prazo, com mais precisão matemática e tal. Então, por isso, projeto e análise se diferenciam de a ED1 e a ED2. É sobre algoritmos, é sobre estruturas de dados, mas é sobre técnicas e não sobre só ver um apanhadão de algoritmos e estruturas. E não são só técnicas de projeto, mas ferramentas para analisar precisamente esses algoritmos. Tá? Feita essa diferenciação, a motivação que vale, assim, por que é legal estudar algoritmos, por que é importante para quem está em computação e áreas adjacentes estudar algoritmos. Algoritmo, ele está dentro da resolução de problemas, ele é uma receita, né, para resolver problemas. Então, embora você possa se interessar por computação pelas mais variadas áreas, vai ser muito difícil você achar uma área que não tem seus problemas característicos que são resolvidos pelos algoritmos típicos daquela área. Tá, eu não vou ser exaustivo aqui, mas assim, se eu falar de roteamento de rede, professor, eu gosto de coisa mais hardware, técnica ali, rede e tal. Tá bom, você quer que rede funcione, você precisa de algoritmos de caminhos mínimos para saber por onde seu pacote vai passar. Tá? Você precisa de tabela hash, que a gente viu lá em ED2, para que quando chega a coisa no servidor, você rapidamente identificar esse IP vai para tal lugar, né, fazer o casamento. Você vai falar de bancos de dados, você precisa de árvores balanceadas de busca e tabelas hash também. Você vai falar de computação gráfica, você precisa de algoritmos geométricos. Inúmeras áreas precisam de algoritmos de aprendizado de máquina, que a gente não vai ver aqui, mas que se beneficiam muito de algoritmos em grafos, para você entender e fazer eles funcionarem. E isso sim a gente vê aqui. Então, a ideia é que algoritmo não é um fim nele mesmo, embora eu goste de tratá-los assim, mas eles vão ser úteis para resolver problemas das mais variadas áreas. Tá? Em particular, puxando sardinha para o meu lado, eu trabalho com otimização combinatória. Daí eu quero resolver problemas dessa categoria aí, de otimização combinatória, que eu não vou entrar nos detalhes do que são, mas também preciso das mais variadas técnicas de algoritmos para resolvê-los. Então, ferramental para resolver problemas complexos é ferramental para desenvolver algoritmos sofisticados, é isso. E depois você aplica na área que você preferir. Tá? Então, é difícil não ser útil para um computeiro, não interessa a área que vocês queiram se aprofundar depois. Passando brevemente aqui, além deles permearem muitas áreas, tem um destaque que é importante fazer, que é sobre o impacto na inovação tecnológica. Tá? Por quê? É muito fácil pensar, e acho que até porque do ponto de vista leigo, é mais fácil você pensar no poder computacional como um poder bruto, né? Do tipo, os computadores ficam mais rápidos e por isso a gente resolve problemas maiores. Mas a gente já viu, mesmo sem pegar o que a gente vai estudar, que vai ser mais detalhado, a gente já viu algoritmos para ordenação que levam tempo quadrático, n ao quadrado, e outros que levam tempo n log n, por exemplo.
E a gente já viu a diferença absurda que dá disso. Quer dizer, se eu pegar o computador mais potente do mundo e colocar um algoritmo bubble sort, que é quadrático, para ordenar vetores, eu estou desperdiçando o poder computacional, eu não estou usando aquele poder computacional da forma mais eficiente e, portanto, não vou resolver problemas tão grandes e tão complexos quanto eu poderia. Sendo que a ordenação é um subproblema de muita coisa, né, como a gente já viu. Então, quando a gente pensa em inovação tecnológica, no sentido de quais são os problemas mais críticos que um computador pode resolver, não basta um computador mais potente, tem que usar essa potência com eficiência, e isso é sobre algoritmos eficientes. Tem mais algumas coisas que a gente pode falar, mas como o início da aula eu falei, né, demorei um pouquinho para arrumar todo o setup, eu vou fechar essa parte de motivação com uma questão mais pessoal, digamos. Para além do que o algoritmo é útil no mundo e tal, que foi o que eu tentei apresentar agora, é útil para outras áreas e tal, uma coisa legal de estudar algoritmos é que quando você está estudando algoritmos, você basicamente está pegando problemas complexos e tentando achar soluções não triviais para eles. E isso é tipo resolver um puzzle bastante desafiador. Tá? É tipo resolver puzzles que exigem tanto criatividade quanto rigor técnico. Tá? Rigor técnico porque não é uma arte pura, né? No sentido, olha, eu faço aqui, algo ficou bonito, não ficou. Não é só uma questão de ciência estética. Eu preciso que o algoritmo seja correto, que ele seja eficiente e tal. Mas não é só sobre ter as técnicas, sabe? É perfeitamente possível você conhecer uma técnica de projeto e não pensar em usar ela por um ângulo que vai dar um algoritmo muito legal e muito interessante e eficiente. Então é sobre você conhecer ferramental técnico avançado e saber usar de um jeito bem esperto. Tá? E isso em si é legal, tá? Por isso que não é uma área, não é um fim em si mesmo, mas você pode, como eu brinquei, tratá-la como tal, né? Você pode focar em ser um cara que se especializa ali em pegar problemas complexos e achar algoritmos não triviais para esses problemas. Tá? Existe valor e é uma inovação tecnológica isso em si. Beleza? Motivação? Eu não sei por que eu gasto tempo com motivação. Vocês estão no meio do curso, já está tarde demais para vocês desistirem, né? Lá no primeiro semestre de computação a gente motiva, né? Agora vocês têm que fazer o que está na grade, né?